Eu fui me inteirar mais do assunto na data de ontem e estou aqui falando até aberto para quem puder me explicar, né, me dar um entendimento ainda melhor dessa novidade aí, que aparentemente parece uma coisa muito boa, mas vamos lá. Eu queria só que você entendesse. Entenda, está escrito aqui no site Carta Capital. Entenda, o plano do governo Lula que amplia isenção na conta de luz para até 60 milhões de pessoas. O Palácio do Planalto ainda estuda se enviará o texto ao Congresso Nacional em forma de projeto de lei ou medida provisória. Ano que vem é ano de eleição. 60 milhões de pessoas é um número que define uma eleição. Agora vamos ao seguinte. Junto com essa notícia da isenção da conta de luz, veio essa notícia aqui, ó. Conta de luz fica mais cara em maio. Confira dicas para economizar energia. O governo vai isentar até 60 milhões, até um consumo de 200 e não sei quantos quilowatts lá no seu valor específico, mas até um consumo baixo. Quem consumir até aquilo ali, que tiver num programa social lá inscrito, terá desconto na sua conta de luz. Não irá mais para desconto, não, ficará isento da conta de luz. Mas, em contrapartida, a outra parte da população vai pagar uma conta mais cara, né? A partir de maio agora está no site fdr.com.br, que inclusive se vocês quiserem pesquisar em outras fontes, vocês vão ver que tem essa notícia aí que a conta de luz vai ficar mais cara em maio. Só para vocês terem ideia, vou abrir a calculadora aí, o que eu estou visualizando aqui no computador, vocês vão visualizar lá na tela, né? Se a sua conta de luz está no valor de R$ 1.000, por exemplo, o valor do seu consumo real, se você fosse pagar, era de 30%. Seria mais ou menos R$ 300. Mais ou menos não, para ser exato, R$ 300, que é 30% de 1.000. Quer dizer, o valor que a gente paga na nossa conta de luz de imposto, que segundo, né, esse imposto é cobrado por conta da produção dessa energia pelas hidrelétricas, termoelétricas, a distribuição dessa energia desde o momento que ela sai da concessionária para chegar até a casa das pessoas. Então essa entrega da energia elétrica ela tem um custo e é por isso que é cobrado também outros impostos que entram a depender do bairro onde você mora, assim, enfim. Essas taxas elas representam juntas o dobro e mais um pouco ainda mais que o dobro do valor real que você pagaria se não tivesse tanto imposto. Eu queria que você conferisse isso aqui também. Colapso. Em 2027 o governo alerta. O grave alerta fiscal da consultoria da Câmara para o governo Lula alerta de colapso em 2027. Estudo mostra a partir de quando o governo enfrentará desafios crescentes para manter um funcionamento básico da administração pública se não cortar gasto. Bom, isso aqui está no site da Veja, que em 2027 o governo não vai ter dinheiro para pagar as contas básicas. E é legal você saber, né, como eu vi até um vídeo do senador Cleitinho ontem, você vê 60 milhões de brasileiros sem pagar energia elétrica, independente de eu ser esquerda ou de direita, legal, vai ajudar o povo. Só que vamos lá, ano que vem é ano de eleição. Esse dinheiro que vai ser dado, né, isento, que vai deixar de estar recebendo, o governo vai deixar de estar recebendo? Não vai. Só para eu deixar claro, esse imposto que alguns vão deixar de pagar e vão ser isentos de conta de luz, vai ser cobrado de outras pessoas, empresários, empresas, né, fábricas que têm um consumo muito alto, vai pagar muito mais de conta de luz. E aí o que é que acontece? Se a empresa passa uma dificuldade financeira e tem que pagar muito imposto para sobreviver, o que é que ela vai fazer? Corte, demissão, vai gerar desemprego. Então isso aqui é uma camuflagem, na verdade, né? 60 milhões de brasileiros isentos de conta de luz, mas essa conta vai ser cobrada de um outro lugar para poder cobrir. Porque o governo está avisando que vai ter colapso em 2027 para não pagar a conta, que não vai ter como pagar as contas básicas da administração pública. Como vai ter colapso se o governo ao mesmo tempo está isentando 60 milhões de brasileiros de pagar? É porque alguém vai ter que pagar esse rombo. E é isso que alguns não entendem. Assim como um Bolsa Família, fazendo uma similaridade, é manobra muitas vezes para ganhar uma eleição. E a pessoa com falta de conhecimento acredita que isso realmente é uma preocupação do governo em ajudar o povo mais pobre. Mas a realidade é que no final das contas quem sai prejudicado é o próprio povo mais pobre, porque aumenta o nível de desemprego. Houve uma série de cortes agora no Bolsa Família e houve cortes porque disseram que tinha muita gente que manipulava, tentava receber o benefício sem de fato merecer ter o direito disso, né? Então,
houve vários cortes no Bolsa Família, mas eu aposto que se fosse ano de eleição, era capaz de não ter esses cortes, porque o governo nunca tira dele. Eu vou abrir outra notícia aqui, que eu quero que vocês vejam. Está no site da CNN, né? E está aqui, ó. Com aumento, o salário de parlamentares fica 15 vezes maior do que a média do brasileiro. Quer dizer, só para você ter ideia de um salário do presidente, 40 e poucos mil, ainda houve aumento, né, esse ano. E aí quando você raciocina que tem uma família que sobrevive, às vezes com filhos pequenos, com um salário mínimo só, e quando você ouve todas essas manobras que o governo faz, eles nunca tiram dele. Você não ouve falar em redução. Porque assim, ó, se você é um gestor de um país, um presidente, e você está vendo que seu país vai entrar em colapso, a primeira coisa que você tem que fazer é criar medidas para cortar dos gastos com políticos, que não são poucos, né? Eles trabalham em prol da gente e custam muito caro para esse país. E você vê falar em colapso, né? Mas não ouve falar em redução do salário do político. Então isso aqui que eu estou falando é só para abrir a mente, porque eu não consigo entender como ao mesmo tempo que o governo declara que vai haver colapso em 2027, tem aumento de salário para o político, e agora essa invenção aí com o ano eleitoral, no ano que vem, né? Mais uma vez o povo brasileiro vai ter que ir às urnas, e aí vem lá 60 milhões de brasileiros isentos de energia, de pagar a energia elétrica, muita gente ignorante, acaba votando porque está achando que isso favorece o país, quando na realidade essas 60 milhões de pessoas que estão deixando de pagar, esse dinheiro vai ser um rombo que vai ser tirado de outras pessoas, né? Porque você, por mais que diga assim, não, tá tudo bem, ele está tirando do mais rico, de quem tem mais condição, para dar para quem é mais pobre. Tudo bem se você pensa assim, mas tem alguém mais rico do que os políticos que ganham um salário e eles nunca tiram deles, o deles sempre aumenta. Né? E aí você acha que está tirando do mais rico, do empresário, só que o empresário, quando entrar numa dificuldade financeira da empresa, a primeira coisa que vai fazer é corte de gastos, é redução do quadro de funcionários, demissão, gerando assim desemprego. Então não se iluda por qualquer coisinha que você vê por aí, achando que estão fazendo, favorecendo a gente, porque eu nunca vi governo político nenhum deixar de fazer por ele, diminuir o salário dele. Até quem defende o MST, eu nunca vi abrir a porta de sua casa para dizer, venha para cá, você sem terra, sem casa, venha ficar aqui na minha casa, eu vou botar o colchão na sala de estar, ligar meu ar-condicionado central para que você tenha o melhor conforto. Não. Esse rombo sempre quem paga somos nós. E se você não entender isso e ainda continuar brigando com fulano, criando inimigos por conta de política, pula esse vídeo. Passa para o próximo.